Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal conservador cristão que traz notícias e opiniões sobre o que tem se passado no nosso Brasil, no governo Jair Messias Bolsonaro e todas as coisas que têm acontecido no nosso país, digna de registro e digna de nossa repulsa e de nossa resistência quanto à implantação desse comunismo, socialismo que quer a todo custo se instalar no nosso país. Eu sou Kleber Salgado, falo da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. Eu quero começar o vídeo de hoje refrescando a memória de alguns que por qualquer motivo estejam desligados de tudo que tem acontecido. Primeiro nós queremos falar da nossa Constituição, a nossa lei maior. Então, no seu artigo 1º, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, todo poder emana do povo. Então, o povo elege seus representantes, ou seja, o presidente da República, os senadores, os deputados federais, os governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, mas nunca elegemos nenhum desses canalhas que estão querendo governar o país, vestindo uma toga, parecendo uns urubus togados, que não foram eleitos para nada, querendo mandar no país. O artigo 2º diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Muito bem. Primeira coisa que eu quero ressaltar nesse artigo 2º é um erro proposital feito pelos socialistas comunistas que redigiram essa carta. É a única que temos e é a única que temos que seguir. Mas é uma Constituição socialista, não deixa de ser. Até porque o primeiro poder deveria ser o executivo, não o legislativo, como está no artigo 2º. Porque o executivo, que foi eleito com quase 58 milhões de votos dos seus eleitores, foi travado durante 2 anos por um corrupto sem vergonha que teve pouco mais de 70 mil votos, sentado na cadeira da presidência da Câmara da Federal, interrompendo, impedindo que o presidente eleito por quase 58 milhões governasse. Então começa por aí o primeiro erro. Isso foi uma vingança dos constituintes contra o regime militar e fizeram isso aí. E o Sarney, que naquele tempo ainda tinha memória, após a promulgação da Constituição, disse o seguinte: com essa Constituição fica ingovernável o país. E fica mesmo. Porque ou o Executivo é um sistema presidencialista, o Executivo, o chefe do governo, o chefe de Estado, tem a primazia, ou é o Legislativo. E no caso, nenhum dos dois. É o STF que está querendo governar. Então, na verdade, nós já temos aí uma falha. O artigo 102 da mesma Constituição diz claramente que a missão principal do STF é a guarda da Constituição, entre outras coisas. Mas a guarda da Constituição que eles têm rasgado, eles têm ignorado e eles têm feito tudo de ruim, tudo que é mal para o povo, ao contrário do que a Constituição diz, mesmo sendo uma Constituição que não é a melhor. Mas eles, mesmo assim, eles estão fazendo a sua própria Constituição. Então, nós temos que olhar de certa forma, porque amanhã, dia 11, nós vamos para a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. E temos que encher as ruas mesmo, e amanhã estarei lá, se Deus assim permitir. Porque não podemos ficar passivos com isso. O Congresso é covarde, o Senado é constituído de quase todos covardes, se dobrando diante do STF. Homens corruptos, militantes políticos de esquerda, declaradamente, e o Lira já se dobrou a eles quando prenderam
o Daniel Silveira, e ele não fez absolutamente nada. Então, um Congresso covarde, de homens covardes, corruptos, safados, sem vergonhas, que não honram o voto que receberam, a grande maioria, porque alguns ainda se salvam desse incêndio infernal que se instalou no Congresso Nacional. No STF salva-se quase ninguém. Se salvar um ou dois é muita coisa, porque na maioria são ateus, incrédulos, não gostam de nenhum tipo de religião, e por isso, na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, eles decidiram que os templos não podem abrir, qualquer templo religioso. E aí vem uma coisa. No domingo, os templos abriram por uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que achou que deveria, porque é essencial nessa época em que as pessoas estão precisando de socorro. Mas o Gilmar Mendes, como sempre, deu um chilique, rodou a baiana, falou em línguas, fez um monte de palhaçada, e aí disse não pode abrir, convocou e foi lá, votaram e pronto, o STF proibiu. Proibiu. E aí veio o Marco Aurélio e zombeteiramente fala que o ministro, e junto com o Gilmar Mendes, um novato querendo aparecer no STF. E que o Nunes Marques, segundo Marco Aurélio, deve ser muito religioso. Muito bem, muito religioso. Então vamos lá, vamos ver. Chamaram o ministro de novato, né? Ele pode ser novato no STF, mas ele é um desembargador. E o Gilmar Mendes é um advogado medíocre, como todos os outros que estão aí, que nunca passaram pela magistratura, a maioria nunca passou pela magistratura. Então, se é assim, que o Nunes Marques é muito religioso para poder abrir o templo, então nós podemos fazer um parâmetro aqui pelo que o Marco Aurélio falou e pelo que o Gilmar entendeu. Se usarmos o mesmo parâmetro, então o Marco Aurélio, o Gilmar, boca de caçapa, o Alexandre de Moraes, o Xandão do PCC, o Barroso, o boca de viludo, o Toffoli, o amigo do meu pai, o Fachin, que é o Carmen Miranda, devem ser muito bandidos. Pois eles não fazem outra coisa a não ser soltar bandidos. Traficantes, corruptos de todas as áreas, defender terrorista italiano, proteger bandido do RJ, proibindo a polícia de executar a sua missão, onde ela tem o dever de estar para proteger as pessoas que moram nessas comunidades. Então, nesse parâmetro, vocês são muito bandidos, mas muito bandidos, muito mais do que o Cássio Nunes ser muito religioso. É muita canalice. Muita canalice. Mas isso não fica por aí não. Não fica por aí não. Na quinta-feira, o que aconteceu? Já que eles não conseguem afastar o presidente por corrupção, não conseguem achar nada que incrimine o presidente, chamam de genocida, quando o genocídio está nos estados e municípios, que estão deixando as pessoas morrerem de propósito, sem dar o medicamento preventivo, o tratamento precoce, justamente para que as pessoas morram e tenham um número de óbitos grandes para provar que a peste está aí e que não há o que se fazer e que o governo federal tem responsabilidade. Muito bem. Na quinta-feira, o Barroso deu num desses arrobos que ele tem, cheio de lantejoulas, cheio de purpurinas, determinou ao Senado que abra uma CPI para investigar o governo federal sobre a pandemia. Mas esse canalha, o Barroso, de novo, Barroso, seu safado sem vergonha, não foram vocês que disseram que o governo federal não podia administrar a pandemia, que isso era papel de governadores e prefeitos, e proibiu o presidente de fazer qualquer coisa, a não ser mandar dinheiro para eles desviarem, superfaturarem, fazerem uma porção de coisa, botarem folha de pagamento em dia, pagar fornecedores, menos cuidar da saúde. Vocês delegaram isso aos governadores e prefeitos. Agora vocês querem investigar o presidente sob que aspecto?
E hoje, alguns deputados já se levantaram e disseram assim, não há nenhum cabimento nesse pedido de CPI. E um covarde, você é um covarde, Pacheco. Se você admitir isso e dobrar o joelho como o Lira fez, está sendo covarde. Vagabundo, sem vergonha se você admitir isso. Você não pode fazer isso. Você não pode instalar essa... Se você for instalar uma CPI, você tem que instalar uma CPI do Covidão, para que todos os governadores e prefeitos expliquem para onde foi o dinheiro. Onde eles estão enfiando as vacinas, porque até agora de toda a vacina distribuída eles só aplicaram a metade. Estão estocando para quê? O Covidão serve para isso. Agora, se vocês insistirem em se dobrarem para esse STF corrupto, que deve estar levando dinheiro desse desvio, como vocês no Congresso, deve estar levando dinheiro de governadores que estão desviando a rodo o dinheiro, aí vai ficar difícil da gente conseguir contemporizar as coisas. Porque não é possível que um órgão que já foi respeitado pelos seus ministros há anos atrás, hoje seja uma pocilga. Hoje é uma pocilga. Amanhã, mais uma vez, é dia dos cristãos irem às ruas. A marcha da família cristã pela liberdade. E não é só pela liberdade religiosa, não. Liberdade total. Por quê? Porque nós estamos proibidos de acessar os templos, proibidos de ir ao comércio, proibidos de tantas coisas, de sair de casa de 10 da noite às 5 da manhã, com esses lockdown maluco que esses caras estão fazendo, ao arrepio da lei, porque só quem pode dar toque de recolher é Estado de Defesa do Estado de Sítio, e até agora o presidente nem pensou em fazer isso, e os governadores e prefeitos estão fazendo. Então amanhã é o dia de todos nós irmos para a rua, para termos nosso direito de ir e vir, nosso direito de frequentar os templos, seja lá evangélico, seja católico, espírita, aqueles que se dizem cristãos, que na realidade são 87% nesse total, que se dizem cristãos no Brasil. Então, é hora de nós irmos batalhar contra essa tirania da toga, a tirania de governadores e prefeitos. Agora, um aviso para esses canalhas do STF, do Congresso, dos estados e dos municípios. O Império Romano caiu tentando destruir o cristianismo. E o que aconteceu? O Império caiu e o cristianismo está aí. Esse Império das Trevas vai cair. E o cristianismo vai continuar, a despeito de vocês quererem ou não. Agora, não se esqueça que a mão de Deus pesa sobre você que renega Deus, que não acredita que existe um Deus. A mão de Deus pesa, e quando pesa, pesa muito. Porque na saída do povo do Egito, morreram muitos. Porque o anjo devorador passou e matou aqueles que não tinham sangue nas vergas e na ombreira das portas. Hoje os cristãos são lavados pelo sangue de Cristo. E quando esse anjo descer, vai descer sobre vocês, não sobre os cristãos. Por isso esse império das trevas está com dias contados. Queiram vocês ou não. Quem viver, verá. Então eu estarei amanhã, se Deus assim permitir, em Copacabana, fazendo a minha parte. Não podemos nos deixar derrotar por um bando de facínoras que estão a todo custo tentando derrotar o nosso país, traindo o nosso país, denegrindo o nosso país lá fora, como a estocadora de vento foi dar uma entrevista lá e vai ser processada, vai ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional, como tem que ser Barroso, como tem que ser o Xandão do PCC, o Gilmar Mendes, esses caras todos têm que ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que eles têm usado contra nós, conservadores. Agora é hora de usar contra eles. Agora é hora de usar contra eles. Então, era só isso que eu tinha para hoje. Acho que entendo que a gente tem que tomar uma posição, e a posição da igreja tem que ser uma posição sólida, como sempre foi, desde lá de trás, né? E que a gente possa trabalhar em prol do cristianismo, derrotando esses bandidos que estão aí a nos perseguir. A perseguição sempre houve e sempre haverá.
mas o cristianismo sempre venceu as perseguições, sempre se manteve e vai se manter até Jesus voltar. Não adianta. Então, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que Deus tenha misericórdia de nós, que cuide do nosso país, estenda a sua mão sobre o nosso país, que o Senhor tenha compaixão de nós e trate esses homens das trevas como eles merecem. Que Deus proteja o nosso presidente, a nossa nação, e que amanhã nós possamos estar imbuídos de patriotismo, senso de liberdade e lutando por Cristo, para que nós possamos realmente fazer aquilo para que fomos chamados, pregar o Evangelho a toda criatura. Então que Deus possa nos abençoar, que tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim o permitir, nessa manifestação.